Olá e bem-vindos! Se alguma vez quiseram mergulhar numa conversa sobre desporto com um dos milhões de falantes de português espalhados pelo mundo, chegaram ao sítio certo. Nesta análise, vamos desvendar a linguagem do jogo e descobrir como ela pode ser uma chave para nos ligarmos a uma cultura que é, acima de tudo, vibrante e muito, muito apaixonada. Ora bem, vamos a isto. O nosso plano de jogo é bastante simples. Primeiro, vamos tentar perceber porque é que o desporto tem um peso tão grande na cultura lusófona. Depois, vamos construir um verdadeiro manual de vocabulário desportivo, aprender as palavras certas para descrever a ação, ver como é que o futebol influencia a nossa linguagem de todos os dias e, claro, no fim, vamos juntar tudo e pôr em prática. Para nos ligarmos de verdade à cultura de países como o Brasil e Portugal, é impossível ignorar o desporto. É muito mais do que um simples jogo, sabem? É uma paixão que consegue unir comunidades inteiras e que muitas vezes acaba por definir identidades. Vamos então começar por perceber a real profundidade deste impacto cultural. E esta citação resume tudo na perfeição. Especialmente no Brasil, o futebol não é só um passatempo de fim de semana. Não, de todo. Faz parte da estrutura social, é uma fonte de orgulho nacional e, honestamente, é uma parte fundamental do que significa ser brasileiro. Ok, a questão que se põe é como é que podemos participar nesta conversa tão intensa e apaixonada? Bem, o primeiro passo, como em quase tudo, é aprender as palavras certas. Vamos então abrir o nosso manual de jogo e começar a construir esta base de vocabulário. Muito bem, vamos lá começar a construir o nosso conhecimento. Para conseguirmos falar sobre o tema, primeiro temos de saber os nomes dos desportos mais populares. Preparados para esta expansão de vocabulário? Vamos a isso. Olhando para esta tabela com 25 dos desportos mais conhecidos, conseguimos ver aqui umas coisas muito interessantes que, na verdade, até nos facilitam a vida. Primeiro, temos um grande grupo de palavras que são o que chamamos de cognatos, ou seja, são muito parecidas com o inglês. Isto são ótimas notícias. Palavras como futebol, ténis, vôlei, beisebol, golfe, hóquei, surf, skate são quase transparentes, reconhecemos-las logo. Depois, temos um segundo grupo que são palavras genuinamente portuguesas que descrevem a própria atividade. Por exemplo, natação vem de nadar, corrida vem de correr, ciclismo vem de ciclista e por aí fora. Aprender estas é dar um passo mais fundo na língua. E por fim, temos as pequenas diferenças regionais que são tão importantes. Reparem no basquetebol. Em Portugal, a forma mais comum e correta é basquetebol, mas no Brasil é muito mais provável ouvirmos a forma encurtada basquete. O mesmo acontece com o voleibol. Em Portugal, voleibol. No Brasil, vôlei. Conhecer estas nuances é o que nos faz soar mais naturais. Esta lista, que vai desde o remo ao alpinismo, da pesca à luta livre, é mesmo a nossa base para qualquer conversa desportiva. Já conhecemos os nomes, o que é ótimo, mas como é que descrevemos o que está a acontecer no meio de um jogo? Para isso precisamos das palavras de ação, ou seja, os verbos e, claro, do vocabulário para o equipamento. É isso que vamos ver agora. Estes verbos são, no fundo, o motor da nossa conversa sobre desporto. É com eles que passamos de simplesmente dizer futebol para descrever a emoção de um golo, a velocidade de um atleta a correr ou a técnica de um basquetebolista a arremessar a bola. E aqui está, talvez, a regra de ouro mais importante: o verbo jogar. A lógica é bastante simples. Se o desporto usa uma bola, ou é jogado em equipa, então o verbo a usar é quase sempre jogar. Jogar futebol, jogar ténis, jogar voleibol é o verbo principal no mundo dos desportos coletivos. E claro, não podemos falar de desporto sem mencionar as ferramentas do ofício, o equipamento. Saber dizer a bola, a raquete ou, muito importante no futebol, as chuteiras. É fundamental. E não é só para descrever o jogo. Imaginem que precisam de comprar umas chuteiras novas numa loja. Este vocabulário é mesmo essencial. E aqui temos um exemplo perfeito da criatividade e da cultura brasileira. Estes desportos são únicos e mostram como a cultura e o atletismo se podem fundir de formas incríveis. E reparem no pormenor linguístico. A capoeira e o futevôlei, que têm um lado mais lúdico de jogo, usam o verbo jogar. Já o jiu-jitsu, que é uma disciplina mais focada na técnica e no treino individual, usa o verbo praticar. Fascinante, não é? Agora, vamos entrar na parte que, para mim, é a mais interessante de todas. No Brasil, o futebol é tão, mas tão influente que a sua linguagem não fica dentro do estádio. Pelo contrário, ela salta às bancadas e entra diretamente nas nossas conversas do dia a dia. Vamos ver alguns exemplos. Vamos então analisar ao pormenor 5 das expressões idiomáticas mais comuns que nasceram no relvado e que hoje se usam em todo o tipo de situações. Pensem na cena, o jogo está a calar, o árbitro está prestes a apitar e de repente, golo.
É essa a adrenalina que esta expressão capta. Usa-se para falar de qualquer coisa que acontece mesmo à última da hora, quando já ninguém esperava. Consegui entregar o projeto, mas foi aos 45 do segundo tempo. Significa que foi por um triz. A imagem aqui é muito visual. Imaginem um jogador a correr com a bola e, de repente, por falta de atenção, pisa e cai. É um erro embaraçoso, um erro que não devia ter acontecido. É exatamente para isso que usamos a expressão quando alguém comete um erro grave, desilude alguém ou falha num momento importante. Ele prometeu que ajudava, mas acabou por pisar na bola. Esta é uma metáfora muito bonita para o fim de uma carreira. Assim como um jogador, no seu último dia, pendura simbolicamente as chuteiras no balneário, nós usamos esta expressão para falar de alguém que se vai reformar. E não precisa de ser do desporto, pode ser de qualquer profissão. O meu chefe, depois de 40 anos na empresa, vai finalmente pendurar as chuteiras. Esta é uma expressão de puro otimismo e resiliência. É aquilo que um treinador grita do banco: não interessa o erro, bola para a frente. Usa-se para encorajar alguém a esquecer um problema ou uma desilusão e a continuar a lutar. Se um amigo está a passar por uma fase má, podemos dizer: esquece isso, ânimo e bola para a frente. A camisola 10, no futebol, é mítica. Foi a camisola de lendas como Pelé, Zico, Maradona, Messi. É o número do craque, do gênio da equipa. Por isso, quando dizemos que alguém é a camisa 10 em alguma coisa, estamos a dizer que essa pessoa é absolutamente excelente naquilo que faz. É um verdadeiro especialista. Na cozinha, a minha avó é camisa 10. Muito bem, para terminar, vamos juntar tudo o que aprendemos. Já temos o vocabulário e as expressões, agora vamos ver como podemos usar a gramática para falar de jogos que já aconteceram, que estão a acontecer ou que ainda vão acontecer. Este quadro simplifica tudo. Se queremos falar de um jogo que aconteceu ontem, uma ação terminada, usamos o pretérito perfeito. Eles jogaram. Se o jogo está a acontecer agora mesmo enquanto falamos, usamos o presente contínuo, que em português de Portugal se constrói com o verbo estar, mais a, mais o infinitivo. Eles estão a jogar. E se o jogo é amanhã, uma ação futura, usamos o futuro simples. Eles vão jogar. Com estas três estruturas, conseguimos situar qualquer evento esportivo no tempo. No fundo, aprender a linguagem do desporto em português é muito mais do que decorar palavras. É, na verdade, abrir uma porta. Uma porta para a cultura, para a ligação com as pessoas e para uma paixão que une milhões. Com este manual do jogo em mãos, a grande questão agora é: que conversas é que vamos começar? You are doing great. Don't stop. Subscribe and watch the next video.